Olá, aqui é o pastor Roberto de Deus, do canal Verdades Reveladas, e hoje estamos aqui para dar continuidade aos vídeos que nós começamos sobre acautelai-vos que ninguém vos engane, como está no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 4. E hoje vamos dar continuidade a esta mensagem, e vamos ler no livro de 2 Pedro, capítulo 3, o versículo é o versículo 16. 2 Pedro 3, versículo 16, que diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, queremos falar sobre ter a cautela de não deixar que torçam a palavra de Deus para você, para que você e eu não venhamos acreditar numa palavra torcida, ou seja, numa mentira. Então, o livro de 1 Pedro, ele é claro para nós, dizendo que há pontos difíceis de entender, como também há pontos que os indoutos, os inconstantes, torcem as demais escrituras. Então há um torcer das escrituras em que as pessoas seguem o que é errado, não o que é como está escrito na palavra. E isso nós podemos ver no livro de 1 Samuel, capítulo 15, é o versículo 22. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e conferisse Bíblia com Bíblia, para que possamos dar a certeza daquilo que estamos passando para você. O livro 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim, para você e para mim. 22, diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto ou sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiro. Então a palavra de Deus, Deus diz na sua palavra, e o profeta Samuel está dizendo isso, que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer o quê? Obedecer o que está escrito na poderosa palavra de Deus. Por quê? Porque o obedecer é melhor do que sacrificar. Algumas pessoas preferem se sacrificar do que obedecer. E quando a pessoa não obedece, diz o versículo 23, 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para não sejas rei. Então veja, quando se rejeita a palavra de Deus, Deus também não conhece essa pessoa, essas pessoas são rejeitadas também por Ele. Por a pessoa rejeitar o que Deus determina na sua palavra, para que esta pessoa venha a ser abençoada, venha a prosperar. E quando a pessoa rejeita, então Deus também rejeita esta pessoa. Por isso, a palavra de Deus está dizendo, no livro, agora é o livro de Jeremias, e o capítulo é o capítulo 23, versículo 36. Mas nunca mais se lembrarei do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria
palavra. Vós torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Então não se pode torcer a palavra. Quando se torce a palavra, então problemas surgem sobre as vidas das pessoas. Por isso nós não podemos torcer a palavra do Deus Todo-Poderoso. Por isso, o livro de 1 Pedro, capítulo 2, e preciso que você vá lá comigo, 1 Pedro, capítulo 2, o versículo é o versículo 8, diz assim, 1 Pedro 2, versículo 8, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Então há algumas pessoas que vão desobedecer porque querem desobedecer voluntariamente. Essas pessoas deliberadamente desobedecem o que Deus determina na sua palavra. E a Bíblia então está dizendo que essas pessoas, quando olham para a palavra, quando olham para Cristo, vêm como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, vão tropeçar no que Deus determinou na sua palavra. E a Bíblia está dizendo, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então algumas pessoas vão desobedecer porque não tem como obedecer. Se não se voltar para Deus, para a sua palavra, então essas pessoas não poderão exatamente compreender a palavra do jeito como ela é. Eu digo para vocês, para nós terminarmos o que estamos falando agora para vocês, o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8, e esse é importantíssimo para você, meu amado ouvinte, conferir exatamente comigo. Êxodo capítulo 20, o versículo 8, ele fala exatamente assim: lembrai-vos do dia do sábado para o santificar. Então Deus, em seus mandamentos, fala para lembrarmos do dia que Ele santificou, um dia que Ele separou para nós guardarmos aqui na terra. E o que acontece? As pessoas torceram a palavra de Deus e inventaram um outro dia. Então tiraram o dia do Criador e botaram o dia do sol, o dia que é chamado do domingo. E isso então, irmão, eles torcem a palavra para tentarem fazer com que as pessoas não sigam a verdade. Então, acautelai-vos para que ninguém vos engane torcendo a palavra para você. Guarde o que Deus determinou na sua palavra e a bênção dele estará sobre a tua vida. Que Deus te abençoe e fale melhor ao teu coração.